Meus amados irmãos, a paz do Senhor Jesus, sou o pastor Kleber Mesquita, pastor da Assembleia de Deus, Ministério do Belém, setor 58. Conforme o combinado no outro vídeo que gravei, havia comunicado aos irmãos, aos amigos, aos obreiros, a toda a membresia das Assembleias de Deus, que estaria gravando alguns vídeos falando sobre a história dessa tão importante denominação no Brasil, né, da qual faço parte. E nesta aula de número 1, nós vamos falar sobre o papel das mulheres pioneiras no Brasil, né? Uma história não tão contada, né? Muitas pessoas não têm acesso, ou melhor dizendo, até têm acesso, mas às vezes não sabem dessa história da importância do trabalho das mulheres no começo da história das Assembleias de Deus no Brasil. O objetivo desta aula, primeiro, é conhecer Frida Wingren e Celina Martins de Albuquerque como representações da atuação feminina nas Assembleias de Deus no Brasil, bem como conhecer o legado deixado por ambas, em especial Frida Wingren. Também constitui objetivo desta aula conhecer o posicionamento oficial das Assembleias de Deus no Brasil quanto ao ministério feminino, que também é um assunto até hoje debatido, né? Essa questão de mulheres ao ministério, visto que muitas denominações já até reconhecem, mas a Assembleia de Deus, a Convenção Geral ainda não reconheceu mulheres como pastoras. E isso é muito importante, nós vamos estar tratando nessa aula sobre essa questão. O conteúdo desta aula está dividido em 5 partes. A. Frida Wingren e sua biografia. B. Seu ministério. C. Celina Martins de Albuquerque, com destaque ao fato de ter sido a primeira mulher batizada com o Espírito Santo sob a influência da pregação de Gunnar Wingren e Daniel Berg. E D. O ministério feminino na Assembleia de Deus a partir de 1930, em que será possível compreender o papel das mulheres na Assembleia de Deus até os dias de hoje. E o legado de Frida Wingren para as mulheres pentecostais. Então, nós vemos aí que vamos falar de alguns assuntos importantes sobre o papel das mulheres nas Assembleias de Deus no Brasil, né? Quando a Assembleia de Deus começou, como que as mulheres atuavam até os nossos dias atuais. É importante nós termos na nossa mente o seguinte, que nessa conversa inicial, Frida Wingren e Celina de Albuquerque representam a importância das mulheres no início das Assembleias de Deus no Brasil. Frida era natural da Suécia, formou-se em enfermagem, mas sua atuação foi essencialmente ministerial. Viveu numa época de despertamento espiritual que havia tomado conta da Suécia, principalmente entre os jovens, impulsionando-os para a obra missionária. Capacitou-se teologicamente. Frida Wingren estudou a Bíblia, com o objetivo de ir ao campo missionário. Celina de Albuquerque era natural de Manaus, porém foi em Belém do Pará que ela teve a experiência do batismo com o Espírito Santo, após ser influenciada pelo ensino pentecostal ministrado pelos missionários Wingren e Berg. Em 8 de junho de 1911, o seu batismo com o Espírito Santo desencadeou
a saída de Gunnar Vingre, Daniel Berg e outros irmãos da igreja, onde congregavam pelo fato da divergência em torno da pregação pentecostal. Foi na casa de Celina de Albuquerque que a AD, a Assembleia de Deus, foi inaugurada. Vamos lá. Frida Vingre. Frida Maria Strandberg nasceu em 9 de junho de 1891 em Sjalevade, Västernorrlands, região norte da Suécia, filha de Jonas Strandberg e Cristina Margareta Sandelin. Seus pais eram luteranos e desde cedo criaram Frida nos caminhos do Senhor. Frida formou-se em enfermagem e foi chefe da seção de enfermaria do hospital onde trabalhou. Em seu relato histórico, há menção de sua paixão por fotografias, sugerindo que essa parte, ou essa arte, melhor dizendo, lhe acompanhava também. Em 1917, tornou-se membro da Igreja Filadélfia em Estocolmo. Guarde bem o nome dessa igreja, Filadélfia, em Estocolmo, capital da Suécia, após batizar-se em águas. Esta igreja já tinha a orientação pentecostal. Por isso, logo após o seu batismo em águas, Frida foi batizada com o Espírito Santo. Movida por um sentimento de busca profunda por Deus, foi para a província de Narcre estudar no Instituto Bíblico. Um movimento espiritual muito marcante estava influenciando, em especial, os jovens suecos para dedicarem suas vidas na obra missionária. Então, os irmãos observem, e os amados obreiros e professores da Escola Bíblica Dominical, sobre essas mulheres, né? Pelo menos essas duas representações das mulheres mais fortes no início das Assembleias de Deus no Brasil. Uma é Frida Strandberg e a outra é Celina Martins de Albuquerque. Nós vamos destacar aí o seguinte, que Frida era filha de pais luteranos, só para vocês terem uma noção, né? De pais luteranos, e depois ela acabou indo congregar na igreja Filadélfia, em Estocolmo, na Suécia, onde essa igreja, essa denominação já tinha uma orientação de cunho pentecostal, e logo após o seu batismo nas águas, ela foi batizada no Espírito Santo, né? Foi batizada no Espírito Santo. Era enfermeira, chegou a ser chefe de enfermagem, trabalhou em um hospital, mas havia um movimento muito forte nessa época entre os jovens, né? Um movimento marcante, muito especial nesse momento entre os jovens suecos, de dedicarem suas vidas na obra missionária, E foi aí que ela foi tendo o desejo de fazer a obra missionária. Vamos mais para frente. Agora nós vamos falar um pouquinho da Frida Vingre, né? Que é a mesma Strandberg, né? Que se casou com Gunnar Vingre, por isso Frida Vingre, no Brasil. Frida foi enviada oficialmente pela Igreja Sueca como Bibelkvinna, ou seja, ela era credenciada para ensinar a Bíblia. Então aí você já observa que Frida Vingre, né, ela não era uma pessoa leiga, era uma pessoa que estudava muito a palavra de Deus,
muita Bíblia.